Existe uma palavra dentro desta palavra que está muito ligada à ideia, à mensagem de restauração. E essa palavra restauração, ela está muito ligada a um plano original de Deus. Não é o meu plano, não é o que eu desejei, não é o que eu pensei, mas sim o plano original de Deus, aquilo que Ele arquitetou e Ele planejou e Ele edificou. O Salmo 139, verso 16 diz que enquanto nós estávamos ainda sendo entretecidos, essa expressão que ele vai usar, no ventre de nossa mãe, tudo a nosso respeito era escrito quando ainda nada tinha sido feito. Significa que Deus traçou um plano para nós. Deus traçou um objetivo. Deus traçou uma jornada. Deus traçou um caminho. E o homem sempre está andando fora dos trilhos, fora do caminho, fora do script que para ele foi planejado, não é isso? Fora do plano, fora do contexto, fora da vontade. E com isso ele paga preço que não era para ele pagar. Ele vive coisas que não era para ele viver. Ele experiencia coisas que não era para ele experienciar, não é? E não pode simplesmente gritar, clamar, quando você está fora do plano e da vontade do Senhor. Não tem aquela situação? Vai onde não deve, fica com quem não deve, fala o que não deve, faz o que não deve. Vai acontecer o que não deve. E depois não adianta clamar o sangue de Jesus, falar o diabo está furioso. Não adianta clamar o sangue de Jesus para falta de experiência, para falta de maturidade, para desobediência. É primeiro arrumar a casa, é primeiro ordenar a sua casa, é primeiro alinhar os teus passos aos passos do Senhor, não ir adiante, não ir atrás, mas caminhar com Deus, vida com Deus. A vida com Deus, ela tem muitas situações que nos levam ao aprendizado, e essa restauração é aquilo que Deus ele projetou para a minha vida, é aquilo que Deus projetou para a tua vida, são os planos que Ele tem para você viver, para a tua casa, para a sua família, para a sua renda, para a tua mente, para as tuas emoções, para os teus sentimentos. Não podemos viver aquilo que Deus não projetou para nós vivermos. Não podemos estar onde Deus não projetou para nós estarmos. Não poderemos ser aquilo que Deus não projetou para nós sermos. Nossos filhos, nossa casa, nossa família não pode estar num contexto que Deus não projetou. É necessário haver restauração. E a melhor pessoa para restaurar é aquele que criou, é aquele que organizou, é aquele que projetou, é aquele que fez todas as coisas. Ele sabe o pensamento que tinha para nós, onde gostaria, e Ele é a melhor pessoa para colocar as coisas em seu devido lugar. E a restauração do povo de Deus, ela começa, não é a partir de movimento humano, não foi a partir de um filósofo, não foi a partir de um professor, não foi a partir de um político, não foi a partir de um general, não foi a partir de um revolucionário, não, foi o próprio Deus quem fez isso. Quando você começa no capítulo 6 de 1 Samuel, você vai ver que a arca do Senhor, ela ficou 7 meses na terra dos filisteus. De 7 meses eu entendo, tá? Por causa do meu tempo de nascimento, né? Eu sou tão calmo, né? Mas não tive paciência para esperar 9 meses. De 7 meses eu entendo. Com 7 meses nasci, com 7 meses comecei a andar também. A arca ficou 7 meses na terra dos filisteus. E o que representa a arca do Senhor para Israel? O que representa para nós, olha aqui, a presença do Senhor. A arca sempre representou a presença de Deus, sempre representou a glória de Deus, sempre representou a aliança de Deus para com o seu povo. Era uma coisa tão forte que a nora de Eli, ela morre quando soube que levaram a arca do Senhor. Ela entra em trabalho prematuro de parto, e ela, quando tem um filho, ela nem se alegrou com aquilo, porque a arca foi levada, a glória de Deus foi levada. Ela dá um nome, Icabode, foi-se a glória de Israel, saiu da nossa terra, a presença do Senhor saiu. É como se o próprio Deus tivesse saído, estamos abandonados à nossa sorte. E quando a arca fica 7 meses ali, a arca por si só, ela vai fazer uma varredura na terra dos filisteus. Aquilo que o exército de Israel não pôde fazer, a arca fez. Porque no contexto religioso, o que os filisteus arvoraram para si? O nosso Deus Dagom,
Ele nos deu vitória sobre os nossos inimigos e sobre os seus deuses. E colocaram a arca do Senhor como se fosse um espólio de guerra, como se fosse um troféu de guerra, na casa de Dagom. Olha, nenhum exército de Deus, de Israel, conseguiu entrar naquela terra, conseguiu entrar naquele santuário. Mas o que Deus mostrou ali? Um dia, o Deus Dagom estava com a cabeça quebrada. Outro dia estava com os braços quebrados. Outro dia estava prostrado. O que Deus está falando? Epa, a minha arca está aqui, não é porque vocês me venceram. Não é porque vocês me suplantaram. Não é porque vocês triunfaram sobre mim. Eu estou aqui porque eu quis e eu permiti estar aqui. Mas eu estou mostrando que eu sou mais poderoso do que essa estátua de pedra que está aí. Eu quebro o pescoço, quebro a cabeça, quebro as pernas, faço prostrar, porque eu não preciso que ninguém faça nada por mim. A minha mão opera todas as coisas. Vamos fazer assim, vamos tirar daqui da terra de Dagom, né, de Asdod, e vamos levar para outra terra dos filisteus. Aonde a arca ia, alguma coisa estranha acontecia, chegaram à conclusão, vamos tirar a arca daqui? Que essa arca é do Deus lá, dos hebreus. Não convém ficar na nossa terra. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver se realmente é essa arca, se realmente é a mão do Deus de Israel, ou se é o acaso. Ou de repente foi uma coincidência. Um homem tem a estranha mania de tentar colocar o acaso e a coincidência naquilo que claramente é a mão de Deus que está fazendo. Mas Deus, por fim, Ele faz de uma maneira para que não haja dúvida de que é Ele que está agindo e não é mais ninguém. Pegaram 2 vacas de mama que estavam amamentando, que criavam seus filhos. Irmãos, muitas coisas da Bíblia eu aprendi com a minha mãe, com a vida dela do interior. Ela é do interior de São José dos Calçados, e eu brincava com ela, mamãe, por que o nome da terra da São José dos Calçados? Todo mundo andava descalço naquela roça. Não importa o nome era esse. Então ela falou comigo, essa expressão, vaca brava, é porque a vaca, quando está com bezerro novo, ela enfrenta a onça. Ela bota a onça para correr, pode vir um touro que for, que ela põe touro para correr, porque está com um bezerro novo, ninguém chega perto do bezerro novo dela. De repente o dono, que for muito carinhoso, consegue se aproximar, mas ela defende com unhas e dentes. Ninguém chega perto, é o bezerro dela. Ela está ali amamentando, cuidando, zelando. Por isso essa expressão vaca brava. Se tem uma coisa que ela não faz, é abandonar o seu bezerro. O sentimento materno dela é muito forte, de proteção, de cuidado, de amamentar, de carinho. Pegaram 2 vacas que amamentavam. Vocês acham que as vacas iam sair de perto dos bezerros? Colocaram um carro novo sobre elas, sobre aquele carro novo colocaram a arca, e falaram assim, vamos ver se elas vão seguir reto o caminho da terra de Israel. Irmãos, as vacas foram reto, nem vieram para lá, nem para cá, não voltaram para os filhotes, e foram mugindo, o quê? Chorando, porque estavam deixando os filhotes, mas estavam seguindo reto. E eu estava tentando, gente, até vaca, um animal irracional, ela obedece o comando de Deus. E tem homem que não quer obedecer a voz de Deus. Até 2 vacas foram reto para o caminho da terra de Israel. E tem homem que não acerta o caminho da igreja, não vem de jeito nenhum. Até vaca consegue fazer um caminho reto e íngreme, e tem gente que não acerta, vai para lá, volta para cá, e não chega aonde tem que chegar. Mas as vacas foram um instrumento de Deus. Deus falou assim, vocês, Israel, não tiveram poder para ir na terra dos filisteus, vencer uma guerra e resgatar a arca, resgatar a minha arca da aliança. Mas eu estou mostrando para vocês que eu não preciso de espada de homem, não preciso de lança de homem, não preciso de braço de guerreiro. Eu fui e eu volto pelo meu próprio poder, pela minha própria mão. Tem coisa que o homem faz, tem coisa que Deus faz, não precisa da ajuda de ninguém. Ele está revelando, sou eu que estou fazendo isto. Entenda, vai ter coisa que todo mundo vai ver. Você não vai precisar falar nada. Todo mundo vai entender. É a mão de Deus que está agindo. É a mão de Deus que está operando. É a mão de Deus que está trazendo. Não tem explicação. Só pode ser Deus. Então a arca, depois de 7 meses, não é? Tempo de uma gestação prematura, ela volta à terra de Israel, fica ali em Bet-Semes.
E os homens de Kiriat Jearim pegam e colocam na coluna, no outeiro, um lugar alto, como um símbolo de adoração. Irmãos, a partir dali é que começa uma revolução espiritual, que a Bíblia diz que houve uma comoção nacional. O arrependimento, dentro da área da teologia, o arrependimento, ele tem 3 aspectos. O aspecto intelectual, a pessoa tem que entender que ela precisa de mudar. O aspecto emocional, ela tem que sentir tristeza. Se ela não sentir tristeza, não se comover, não foi arrependimento. E tem um aspecto prático. A pessoa faz alguma coisa porque ela está arrependida. Ela vai mudar os atos dela, ou ao menos lutar para mudar os seus atos. Se só entender, foi só um entendimento. Se entender e ficar triste, foi só um remorso. Agora, quando ela parte para a mudança, aí sim é o arrependimento. E eles começaram a se comover, a se lamentar e a chorar. Estão os filisteus reinando sobre nós, estão dominando sobre nós. E o povo filisteu era metalúrgico, trabalhava com metalurgia. Então tinham armas aprimoradas, era um povo de guerra. Havia um ritual de passagem que na adolescência já treinava os rapazes para ir para a guerra, para matar, e matar com poucos movimentos. Porque era povo de guerra, era povo de batalha. Então era uma cultura de guerreiros. Eles formavam guerreiros cedo. Por isso que sempre deu trabalho lutar contra os filisteus. Era um povo que gostava de oprimir, de saquear, de roubar, de se apossar e de dominar sobre as pessoas. E olha que eu não estou falando sobre filisteus. Eu estou falando sobre filisteus. Eles existiram, está na Bíblia Sagrada. A arqueologia prova deles. Mas existem filisteus que estão nos dias de hoje fazendo a mesma coisa na vida de muitas pessoas lá fora, dominando, escravizando, saqueando, oprimindo, matando, e não deixa a pessoa nem sequer abrir a boca. A pessoa está maniatada. São instrumentos do diabo, são incircuncisos que dominam sobre outras pessoas, e eles ameaçam, e eles confrontam. Mas eu louvo a Deus que aqui é Israel de Deus, e aqui não tem filisteu sobre nós. Então Samuel, instrumento de Deus, ele chama aquele povo. Sumo sacerdote Eli morreu. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. Até a nora dele morreu. Não tinha mais comandante de exército, não tinha mais exército. Enquanto tem um líder, não é? A esperança de alguém se levantar, reunir o povo. Mas o líder morreu. Samuel teve que assumir o posto ali como juiz. Não tinha guerreiro, não tinha general, não tinha ninguém para organizar exército. Olha só que coisa terrível. Então ele chama o povo: olha, até quando vocês vão ficar se lamentando? Só se lamentar resolve alguma coisa? Só reclamar resolve alguma coisa? Só chorar resolve alguma coisa? Só conta para A e conta para B. Está vendo só? Você não sabe, não sei o que. Adianta alguma coisa? Olha, se isso é de coração, é necessário que vocês façam uma ação maior do que só chorar e só clamar ao Senhor. Deus está ouvindo o clamor de vocês. Aliás, Deus se move pelo nosso clamor. Deus se move pela nossa oração. Eu admiro quando leio ali o Pentateuco, quando Deus fala bem assim: não oprimais os órfãos e as viúvas, porque se eles forem oprimidos e se eles clamarem a mim, eu me levantarei como juiz e julgador. Ou seja, se eles ficarem oprimidos, Deus ele vai claramente julgar a pessoa que oprimiu, mas não vai fazer nada em relação à pessoa. Mas se a pessoa clamar a Deus, Deus imediatamente vai tomar uma postura para julgar. Salmo 12, verso 5: por causa do gemido dos necessitados e do clamor dos justos, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Quando você clama, quando você geme, Deus se levanta do trono. Observa, Deus se move pelo nosso clamor. Atos 5, 31, aquele povo começou a orar: olha aí, Senhor, como está escrito nos Salmos, como se comoveram as gentes, como os povos se levantaram a uma contra o Senhor e com seu ungido. Mas, Senhor, conceda a nós mais autoridade para nós pregarmos a Tua palavra. Enquanto nós pregamos, o Senhor estende as Tuas mãos para curar, para libertar, para salvar e para fazer maravilhas. Enquanto eles estavam orando, tremeu o lugar onde eles estavam e eles foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, quando o crente ora, o lugar treme, o inferno treme, o mundo espiritual treme através do teu clamor. Nosso clamor, ele move a mão de Deus. E é a mão de Deus que move este mundo.
Então, queridos, naquele momento, ele vai chamar a atenção. Olha, tirai os Baalins, os deuses estrangeiros. E o povo tinha Baalim, tinha Baal, tinha Astarote, tinha Zera, tinha um monte de deusinho que eles carregavam para cima e para baixo. Uma deusa da fertilidade, um deus que é das colheitas e das lavouras, um deus para cada coisa, deuses imprestáveis, não prestavam para nada, porque eram figura das mãos do homem, e o nosso Deus que fez os céus e a terra nunca precisou de ajudantes, nem de coadjuvantes para fazer a sua obra. Deus, ele é perfeito para todas as coisas, e eles lançam fora os seus deuses e vão se livrando dos seus deuses. Eles estão fazendo aquilo que era necessário, eles estão renovando a aliança. Presta atenção, não foram vários profetas na terra de Israel clamando para o povo, pregando para o povo renovar a aliança, não. O próprio Deus traz a arca de volta, o próprio Deus renova a aliança com o seu povo, o próprio Deus chama o povo para um concerto. Vocês quebraram a aliança, vocês serviram outros deuses, adoraram outros deuses, mas eu mesmo estou renovando a aliança. Sabe o que é isso? Muitas vezes o homem não faz, o homem não consegue, o homem não chega, mas a fidelidade de Deus, que é grande, ele faz aquilo que o homem não faz, alcança o que o homem não alcança. A Bíblia diz: se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Tem vezes que o homem não consegue, o homem não alcança, o homem fica perdido, enrolado, e Deus está vendo. Deus fala: você não conseguiu, não é? Você tentou com as tuas forças, tentou do teu jeito, mas eu vou mostrar que eu sou fiel à minha aliança. Eu tenho uma aliança contigo, eu tenho um plano contigo. Eu te chamei, eu te salvei, te resgatei, eu proferi palavras, e eu vou honrar a palavra que eu tenho para com a tua vida, porque eu sou um Deus que não me sujeito à fraqueza do homem, mas eu levanto o homem do monturo e coloco na posição que eu quero. A ti basta se alinhar, se sujeitar à minha aliança. E quando aquele povo chega ali em Mispa, Samuel faz uma aliança com aquele povo, e o povo chora, e o povo clama, e derrama água. Poderia derramar óleo, tem aliança de sal, aliança de sangue, mas aquele ato de derramar água representa a pureza da água, e a restauração que a água faz na terra, significa que eles estão se renovando diante de Deus, e se prostrando diante de Deus, uma nova aliança na presença do Senhor. Assim como a água cai na terra, e a terra absorve toda a água, assim todo aquele pacto, ele está sendo absorvido, está sendo fechado, está sendo selado. E quando derramam água perante o Senhor, algo acontece no mundo espiritual que os filisteus eles descobrem, e eles vão lá. Amados, eu mencionei isso na semana passada, e poucas pessoas às vezes entenderam. Os filisteus não tinham um rei especificamente, eram 5 cidades-estados, 5 cidades capitais: Gaza, Gate, Ascalon, Asdod e Ecrom. Cada uma daquelas cidades era governada por um príncipe. Os 5 príncipes dos filisteus se levantaram, todos eles, não foi um, não outro, foram 5 príncipes. E todo o território que é governado por um príncipe é chamado de principado. Cada um daquelas cidades representava um principado. Gaza, por exemplo, significa castelo fortalecido ou fortaleza. Gaza sempre foi um lugar onde saíram grandes guerreiros que iam na frente das batalhas para afrontar o exército de Israel. Representa os afrontadores, aqueles que ficam apontando os seus erros, apontando as suas falhas, apontando os problemas da sua casa e tentando esfregar nos seus olhos, esfregando no seu nariz, como que você não fosse conseguir, como se você não fosse alcançar, como se Deus não estivesse ouvindo a tua oração, como se Deus não estivesse ouvindo o teu clamor, e você às vezes fica tentando não ouvir a voz dos acusadores, mas eles falam mais alto, e eles usam A, e eles usam B, mas Gaza já foi derrotada. Não há acusação contra os eleitos de Deus, pois é Deus quem os justifica. Um sangue já foi derramado, esse sangue lava os nossos pecados, purifica-nos de toda a iniquidade, nos justifica diante de Deus. Nossas vestes são purificadas, nossas vestes são trocadas. Até o sumo sacerdote Josué, no livro de Zacarias, ele foi acusado por Satanás, e Deus, ainda que ele estava com as vestes sujas, a Bíblia fala bem assim:
Eu te repreendo, Satanás, porque este homem é como um tição tirado do fogo na minha presença. E então Zacarias está olhando e chega um ser de branco e troca as vestes do sumo sacerdote Josué, e ele é purificado da iniquidade dele. A Bíblia não fala que o sumo sacerdote Josué, ele pediu perdão, não fala se ele levou algum holocausto, mas ele tinha uma vida na presença de Deus. Ele errava, mas ele procurava acertar. O que Deus olhou foi a sinceridade do coração dele. O que Deus olhou foi que a alma dele era alma de crente, era alma de convertido. Deus não olha a perfeição porque sabe que nós somos pó. Deus não olha a integridade porque sabe que nós estamos em processo de aperfeiçoamento. O que Deus olha é um sentimento que tem lá dentro do nosso coração, que diz assim: Senhor, eu sou fraco, mas eu não largo a tua presença. Eu não sou perfeito, mas tu és perfeito. Eu sou fraquinho, mas tu és forte. Senhor, com as minhas poucas forças, eu não te largo, eu não te deixo, eu te adoro, eu te sirvo, eu sei que eu vou chegar lá. E o sumo sacerdote Josué foi purificado a vida dele. Gate, terra do gigante Golias. E pior, que o bendito do gigante tinha mais 4 irmãos. Eram famílias de 5 gigantes. Não é à toa que Davi pegou 5 cestos de riacho, não é? Pegou um que é para Golias. Ficou 4 sobrando. Se algum dos 4 irmãos se metesse a besta, tinha uma pedrinha para cada um. Porque Deus te dá armas de defesa, armas de ataque, e sempre te deixa preparado para as investidas do inimigo. Deus não te deixa desamparado, mas Ele te forja de arma e te dá capacidade para usar as armas que Ele te dá. E te dá uma precisão extraordinária. Tem uma coisa que eu sempre admirei, não é? É como que Davi conseguiu vencer Golias. Que ele tinha uma armadura. Armadura impenetrável, porque a armadura dele era de escamas. Significa que alinhavam muito bem o corpo, e uma escama sobreposta sobre a outra, a pessoa não consegue achar espaço ali. Fora que ele tinha não bastasse a armadura de escamas, ele tinha um escudo, uma lança enorme que já colocava assim, a pessoa não tinha como chegar perto. E usava um elmo sobre a cabeça dele. Aquele elmo cobria aqui a parte posterior dele, então era difícil acertar ali. Mas o que acontece? Davi vai correndo em direção ao gigante, e o gigante vai correndo na direção dele. Se essa pedra acertou a fronte do gigante, acertou na hora do movimento do elmo. Ou seja, uma questão milimétrica ali, irmãos. Não tem como a pessoa humanamente acertar quem está em movimento. Mas Deus pegou a pedra: meu filho, dá essa pedra aqui, deixa comigo. Só maneja, funda e joga, deixa comigo. Pegou no gigante, tum! Ao invés de gigante cair para trás, ele cai para frente. Tá! Sabe o que é isso? É porque foi a mão de Deus que guiou aquela pedra. A nossa capacidade vem do Senhor. A ti basta confiar. Pega a tua funda, pega a pedra, maneja bem, lança, deixa que Deus guie a tua pedra, guie o seu arco, guie a sua lança, guie a sua flecha, e faz a obra que Ele tem que fazer. A nós basta falar, basta profetizar, basta orar, basta jejuar, basta adorar. Faça o que você tem que fazer. Vara não abre rio, não abre mar, não abre nada. Tenta pegar uma vara e jogar na Baía de Guanabara, mas o que Moisés tinha foi uma vara, e com aquela vara que ele decretou a palavra, que ele usou o que tinha que fazer, e o mar se abriu. A arma que Deus te deu é um instrumento de guerra e de vitória que Ele quer usar. Havia Ascalon. Ascalon, queridos, foi o lugar onde Sansão, ele ficou maniatado, foi feito prisioneiro, vazaram os seus olhos, e o cara colocaram para fazer trabalho de burro, de animal, que é ficar naquela moenda ali, e ficar ali moendo para poder trilhar o trigo, a cevada. Normalmente eram animais que faziam esse trabalho, só que ele era grandão, era forte, né? Aproveitaram ele para fazer isso. Quando não, muitos escravos faziam esse tipo de trabalho. E Gate representa, sabe o quê? Maniatar guerreiro. O inimigo, ele quer tirar o teu poder de guerra. Ele quer que você pare de guerrear. Ele quer que você pare de lutar. Ele quer que você baixe as suas armas. Ele quer que você aceite a derrota. Ele quer que você se conforme com a situação. Ele quer que você olhe assim: já tentei até agora, não conseguiu nada, não deu nada, não mudou nada, só piora. Ele cria uma imagem falsa. Ele é um ilusionista, ele é um mentiroso. Você não está vendo que Deus, Ele trabalha no oculto, no silêncio Deus trabalha.
por trás de uma pederneira no coração, tem noites mal dormidas que Deus ele fala, que Deus ele lembra, que Deus ele toca. Só que a pessoa diz que não, a pessoa não dá o braço a torcer, mas Deus já está quebrando ali aquele coração e a pessoa não deixa. Muitas das vezes, na pior fase da pessoa, quando a pessoa está na pior fase espiritual, que alguém fala assim, agora não tem mais jeito, é ali que está mais perto da vitória acontecer. Porque quando não existe mais recurso, tudo está apontando para um milagre. Quando não existe mais resposta, tudo está apontando para uma intervenção divina. E isso eu falo em todas as áreas. Na área financeira, Deus manda corvos, Deus manda estranhos, Deus manda cracudo, Deus manda esquisito, deixa dinheiro, deixa carteira, e você acha dinheiro que ninguém vê, o dinheiro fica lá no chão, o pessoal não pisa em cima, o pessoal chuta, parece que ele está falando assim, olha aqui, você vai lá, pega, gente, ninguém viu, era para você aquele dinheiro, não é? E benefício, direito que você não sabia que tinha, e o advogado vê e manda depositar na sua conta. Deus faz milagres na área financeira tremenda. Saúde, quando os médicos falam assim, não tem mais jeito, e a pessoa já começa a orar para Deus salvar, porque não crê que não vai nem curar mais. Eu já vi isso diversas vezes. Deus não somente salvou, mas curou a pessoa da enfermidade de regredir de tal maneira que o médico ficou assustado. Cura. Tudo aponta para um milagre. E as amarras da sociedade, as amarras da alma, são tão terríveis, queridos, tão terríveis. Eu conheci uma situação muito engraçada, se não fosse assim, horrível, mas de uma pessoa que ela sempre lutou contra um espírito que a afrontava da área sexual, e por fim ela resolveu se render a esse espírito. Pronto, vou viver essa vida, vou fazer essas coisas, tá? Mas aquilo incomodava, mas até quando ela estava na igreja, ela não conseguia se libertar desse espírito, não conseguia se libertar daquilo. Eu li isso num livro, na Revista da Graça, não é? O testemunho dessa menina. Então, ela leu em algum lugar que o jejum, ele liberta as pessoas do pecado da carne. Pecado sexual é pecado da carne. Então eu vou jejuar. E o que eu achei interessante é que ninguém orou por ela. Nem profeta, nem apóstolo, nem bispo, nem patriarca. Ninguém orou por ela, ninguém jejuou por ela. Foi ela e Deus, Deus e ela. Só que ela não usou sabedoria para jejuar. Estava todos os dias, até a hora que dava. Quando chegou um belo dia, quando ela ia entregar o jejum tarde da noite, ela deu uma vertigem, desmaiou. Acordou no dia seguinte, zonza. Eu glorifiquei a Deus quando eu estava lendo, que quando ela acordou tão diferente, que parecia que ela nunca tinha feito aquilo, tudo que ela fez na vida dela. Parecia que era um sonho. Mudou completamente o desejo dela, a vontade dela, o sentimento dela. Fala assim, que ela não teve que lutar contra o desejo, lutar contra a vontade, porque ela não tinha o desejo, nem tinha vontade de fazer aquilo. E ela falou, gente, será que eu era assim? Eu tinha vontade de fazer essas coisas. E ela ficou com nojo, ficou com vergonha. Ligou para a pessoa, cancelou tudo, encerrou, terminou tudo, e disse que faz isso sem nenhum remorso. E está liberta. Eu fiquei pensando, gente, ela parecia que era um sonho. Isso se chama libertação. Existe limite para o agir de Deus? Há limite para o poder de Deus? Estaria a mão do Senhor encurtada? Seu poder estaria limitado? Deus estaria impedido de agir? Não existe limites para o agir de Deus. Não existe limite para o poder de Deus. Irmãos, um testemunho engraçado. Não sei quem conhece aqui a comunidade de Olaria. Então meu irmão chegou todo contente, né, de um pastor desse tamanho, dessa largura, o apelido dele é Hércules, não é? E assim, não é que ele fosse homossexual, disse que ele era uma moça. Eu falei, gente, imagina um cara daquele tamanho, todo daquele jeito. Era muito. E quando ele se converteu, ele foi discipulado pelo próprio pastor. E imediatamente conheceu uma menina, se apaixonaram e se casaram.
Estou falando por parábolas porque tem criança aqui. Na lua de mel, quando ele está entrando, a igreja deu tudo. Isso foi um hotel maravilhoso. O hotel fornecia até um mimo, né? Um lanche assim bonito para os dois quando chegava. E chegava lá, já estava a banheira toda preparada, perfumada, aquilo tudo. Para o casal tomar um banho, relaxar, não é? E quando ele está entrando ali, a mulher dele se adiantou, apareceu uma entidade na frente dele. Ele serviu aquela entidade a vida inteira dele. Ele foi consagrado aos pés daquela entidade quando ele ainda era uma criança. E aquela entidade falou: o que você está pensando que você vai fazer? Você não é homem. Você não é homem. Você vai passar a maior vergonha da tua vida. Você está 2 anos com essa menina. Você já teve uma ereção com ela? Os adultos sabem do que eu estou falando. Sabe por quê? Porque você não é homem. Você não é homem. Você vai passar a maior vergonha da tua vida. Engraçado que eu estava pensando depois, meditando. A obra terminou ali naquele hotel. Começou 2 anos antes, terminou naquele hotel. Ele diz que naquela hora veio a ele todo o discipulado que ele tem. Por isso que essa igreja aqui é abençoada, que essa igreja cuida dos novos convertidos. Discipula. Veio à mente todo o discipulado. As experiências que ele teve com Deus orando, clamando. E ele falou assim: amor, venha cá. Pegou no braço dela: você não quer tomar banho? Não, nada de banho. Você não quer lanche? Nada de lanche. Vem aqui, vamos que vamos. Irmãos, e foi. E foi. E foi. Irmãos, é coisa de crente, tá? Coisa de crente. Mas foi uma coisa tão extraordinária que os dois chegaram juntos. E depois que chegaram àquela situação, os dois foram tomados em língua estranha. Deram um brado de língua estranha. Eu falei: mamãe, eu estava ouvindo esse tempo, eu falei: Deus completou a obra ali. Ali que o Senhor completou a obra. Tinha uma irmã que estava do lado, que a irmã até estranhou. Irmão, eu não acredito nessas coisas não. Fica lá, faz lá a safadeza, depois lá. A minha mãe, apesar de não ser teóloga, ela falou assim: mas irmã, eu creio, sabe por quê? Os dois casaram direitinho, na presença do Senhor. Deus, ele está com o casal. Mas eu não creio nisso não. Então faz lá o descaramento e depois Falei: não, irmã, mas Deus estava na presença do Senhor. A Bíblia fala bem assim: venerado seja o casamento e o leito sem mácula. Deus estava abençoando, completando a obra. Irmãos, Deus estava completando a sua obra. A obra que ele começa, ele termina. A fidelidade do Senhor dos exércitos vai te surpreender dentro daquilo que você tem clamado. A fidelidade do Senhor dos exércitos vai quebrar esse arco e destruir essa lança. Há um momento do basta de Deus, que ele brada na terra, os demônios vão todos embora, a mente é mudada, o coração é transformado. O Deus que fez o coração de Nabucodonosor virar coração de boi, vai pegar esse aí, vai colocar coração de ovelha, que vai vir na presença de Deus, vai orar e vai clamar e dizer que só o Senhor é Deus. Está difícil de converter esse marido aí? Essa filha está difícil de converter, vai orando, sabe por quê? A oração que não é respondida é a oração que não é feita, mas Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele tem dito. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Estava lá Sansão, morrendo, maniatado, cego. Gate é lugar para cegar guerreiro, para que não possa ver, para que não possa contemplar, para que não possa enxergar. Mas hoje tem um colírio do céu para ungir os teus olhos, para você ver o invisível e ver além daquilo que os teus olhos estão vendo. Entenda e veja que no oculto Deus está trabalhando. Isaías 45 fala que Deus é um Deus de mistério. Ele se move no oculto e no secreto, e na escuridade ele faz o seu caminho, e ele caminha onde os olhos não podem ver. Ele se esconde, ele se oculta, mas ele está presente. Gaste é lugar de cegar guerreiro, maniatar guerreiro, trabalho forçado de guerreiro. Você não faz aquilo que você quer, é o diabo que vai te manipulando. Mas Gate é lugar que Deus te resgata também. Esse principado de Gate não vai ocupar a tua vida. Já falei sobre Ecrom, terra de Baal-Zebup, aquele que rouba a adoração a Deus. Tem pessoas, irmãos, que eu acho incrível, que não tem tempo para ler a Bíblia.
não tem tempo para orar. Tem seminário que dentro a pessoa faz online, mas ela consegue maratonar Netflix, ver não sei quantos episódios da série tal, e ver não sei quantos filmes que estão 2 horas e pouca, quase 3 horas de filme, mas não tem tempo de ver a Bíblia. O que é isso? Estão roubando a tua adoração, estão roubando o teu tempo. São deuses que estão ocupando um lugar de importância no coração do homem, porque não é você carregar uma estátua na tua casa, é aquilo que você valoriza, é aquilo que você dedica tempo, é aquilo que você reverencia, e você não fica sem aquilo, e não abre mão. Ocupou o lugar de Deus. Tem gente que não vem à igreja se o time dele jogar naquele horário. Misericórdia. Tem gente que se não perde o final da novela para poder... Não, irmão, você está amarrado. O sangue de Jesus tem poder. A casa de Deus é melhor. A presença do Senhor é melhor. Não importa o que faça lá fora, aqui é lugar de adoradores. Enquanto você adora, queridos, você lembra do profeta Elias? Enquanto ele vai reedificar o altar do Senhor, no sacrifício da tarde, ele vai orar ao Senhor. Enquanto você conserta o teu altar, enquanto você coloca a oferta diante do teu altar, enquanto você dedica ao Senhor, enquanto você está orando ao Senhor, Deus ele está mandando fogo do céu para destruir os teus adversários e confirmar a tua oração. A restauração daquele povo chega quando a arca é restaurada, quando existe arrependimento, quando eu olho para mim e vejo o que precisa ser mudado, o que precisa ser ajustado e alinhado. Eu creio que Deus ele quer mais, eu creio que Deus ele quer um pouco mais. Eu sei que eu estou na presença do Senhor, mas Deus está me chamando para um particular. Eu não consigo falar essa palavra e não lembrar daquela canção da Ludmila Ferber, não é? Eu vou correndo, eu tenho encontro, Senhor, eu vou. Meu Deus do céu. É assim, você escuta a voz de Deus te chamando: vem, filha minha, vem, amada minha, vem para a minha presença. Senhor, está tão gostoso aqui, no meu cobertor está quentinho. Vem, amada minha, vem dobrar os seus joelhos nessa madrugada, vem falar comigo, eu tenho coisa para te revelar. Eu quero consolar você, eu quero ouvir a tua voz. Vem, amada minha, vem para perto de mim. Vem pertinho de mim, eu quero colocar coisas na tua vida, eu quero te entregar dons espirituais, eu tenho uma nova graça para você, eu tenho uma nova unção para a tua vida, eu tenho uma nova dimensão para que você venha entrar, eu tenho coisas novas para fazer na tua casa, eu quero operar na tua família. É nessa hora que eu quero te usar para você orar, para você interceder, para você clamar. Vem, amada minha, para a minha presença. E você vai, já está pagando um preço de estar na presença do Senhor. E depois é tão gostoso, né, irmãos? Não dá vontade de sair mais. E não dá vontade de sair da presença do Senhor. Estamos concluindo com uma ideia. Aqueles 5 príncipes, 2 filisteus, eles vão porque eles perceberam que Israel estava posicionado. É para você entender que o teu posicionamento, ele é aprovado por Deus, mas ele inquieta o inferno. Mas não se preocupe, o inferno só se levanta para quem é ameaça. Para quem não é ameaça, o inferno não se levanta. Você acha que o inferno ia se preocupar com quem não é ameaça, com quem não preocupa, com quem não dá trabalho? Se o inferno se levanta, é a maior prova de que agora você está fazendo aquilo que Deus está querendo. E entre a vontade de Deus e o medo do inferno, é melhor ficar na vontade de Deus, porque o inferno se levanta para cair e Deus se levanta para se permanecer de pé. 5 príncipes dos filisteus, Deus brada, porque aquele trovão, irmão, não foi outra coisa não, foi a voz de Deus. Ouviram o trovão, não viram o trovão? Foi a voz de Deus bradando. Tanto é que a voz de Deus dá vitória para o crente, mas deixa o inimigo atordoado. Bateram cabeça lá, voltaram pela ladeira lá e foram derrotados diante de Israel. Deus bradará a teu respeito. Eu peço que você curve a sua cabeça onde você está. É um momento de intimidade e de particular para com Deus. Eu creio que você tem algo para colocar diante do Senhor. Eu creio que você tem algo para colocar diante de Deus. Eu creio que você tem algo que você quer colocar aos pés do juiz de toda a terra, do reino do nosso Deus. Como eu já ouvi Ana Mendes falando ali na Admaf, tudo é possível no reino de Deus. No reino de Deus,
todas as coisas são possíveis. Nós operamos pela fé, nos movemos pela fé. Se você crê nesta palavra, você já deve estar orando ao Senhor e colocando diante de Deus aquilo que aflige a tua alma ou o desejo do teu coração. Descansa nesta palavra, Deus está te ouvindo. Deus, Ele está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Peça, não veja o tamanho da bênção, não veja a distância do troféu, não veja a dificuldade, veja simplesmente que o teu Deus é grande, é maior do que essa muralha, é maior do que essa onda, é maior do que essa guerra, é maior do que essa batalha, é maior do que essa afronta. Para os teus olhos é difícil, para os olhos de alguns é impossível, mas deixe nascer uma centelha de fé no teu coração agora, porque Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel. Meu irmão quase morreu lá em São Gonçalo e eu tranquilizei meu coração porque eu sabia que ele não iria morrer. Por quê, pastor Paulo? Porque Deus deu uma promessa para minha mãe que nenhum de seus filhos se perderia, nem o seu esposo desviado de anos se perderia. O meu pai, Deus já levou, mas levou meu pai salvo. Se você não conhece o que é um coração de pedra, era aquele homem difícil, mas Deus cumpriu a palavra que Ele deu a respeito dele. E eu sabia que meu irmão não partiria porque tem uma promessa da parte de Deus. Meu irmão vai se converter, vai voltar para a casa do Senhor e depois Deus vai levar. Deus é fiel em todas as suas promessas. Senhor, toma o teu povo nas tuas santas mãos. Deus querido, quem sou eu para interceder por uma igreja como essa que tem uma cobertura de intercessão e oração tão maciça, tão sólida, tão poderosa? Eu consigo ver no mundo espiritual a cobertura de oração e intercessão que existe sobre essa igreja. Pessoas oram por vocês, mas há uma pessoa que Deus me revela que tem pago um preço de intercessão pela vida de vocês. E é por isso que vocês estão de pé. E Deus está visitando você agora. Sinta a presença do Senhor agora na tua vida, porque Ele está te visitando agora. O Espírito do Senhor está te visitando. Esse consolo, esse refrigério, essa presença, é Ele dizendo para você: filha minha, eu estou contigo. Filha minha, eu não te abandonei, não me esqueci de ti. Filha minha, pague esse preço, permaneça, filho meu, permaneça, filho meu, continue, filho meu, não desista, filho meu, persevere, filho meu, caminhe, a tua caminhada vai te conduzir à vitória. Deus de Israel, derrama, Pai querido, o teu orvalho, bálsamo de Gileade, seja liberado sobre os teus filhos, ó Deus, aqui neste lugar. Eu quero te louvar e te adorar pela tua fidelidade. Tu és o Deus que restaura a nossa vida. Vem nos restaurar, Senhor. Vem nos ornar com as vestes espirituais. Vem nos ornar com os dons e talentos. Vem nos refrigerar com o orvalho, com o refrigério do Teu Espírito Santo. Vem nos encher com a graça e com a glória da Tua presença. Ó Deus bendito, nós te adoramos. Eu te glorifico, ó Deus, porque Tu és fiel. Em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe rica e poderosamente.